Eu me chamo Alberto e já se vão mais de 20 anos desde que comecei a ganhar a vida atrás do volante do meu táxi. É um trabalho que me exige muito, mas cada dia de labuta se justifica quando volto para casa e vejo o sorriso da minha esposa e o olhar brilhante de minha filha de 10 anos, que é a coisa mais linda desse mundo. Minha rotina é como o relógio que tenho pendurado na sala, sempre pontual, sempre constante. Eu pego o táxi às 8 da manhã e só paro minhas corridas às 10 da noite, quando as estrelas já estão a iluminar o céu escuro. Certa noite, após um dia cheio dessas histórias sem rosto que entram e saem do meu carro, encontrei um senhor diferente dos outros. Era minha última corrida e ele se sentou na parte de trás, me passando apenas o endereço em um papel amassado e permanecendo calado durante todo o trajeto. Seu olhar nunca encontrava o retrovisor, como se evitasse a conexão humana, ou talvez estivesse submergido em seus próprios abismos. Ele pagou a corrida com notas novas, das que mal acabaram de sair do banco, e saiu do veículo sem nem ao menos me olhar. Boa noite. Foi uma cortesia que se perdeu no silêncio entre nós. Eu vi sua figura desaparecer na noite, tragada por sombras e o frio do asfalto. Um calafrio percorreu minha espinha, uma sensação que não costuma me acompanhar após o término das jornadas. Peguei o caminho de casa, o silêncio do táxi pesando mais do que costumava. Pensamentos sobre aquele senhor, me perguntando quem seria e o que ocupava tanto a sua mente, giravam em minha cabeça como um disco riscado. Eu não podia deixar de me sentir diferente, como se o adeus dessa noite fria tivesse marcado o início de algo novo, algo que eu ainda não conseguia compreender. E assim, seguia eu, pelas ruas vazias da cidade, com a lua como minha única companhia, levando comigo o eco de um silêncio que parecia querer dizer muito mais do que eu estava pronto para ouvir. Quando finalmente cheguei em casa, estiquei as pernas antes de sair do carro e algo brilhou sob a luz fraca da garagem. Era uma pequena caixinha de música, esquecida no banco de trás. Um pormenor que a noite anterior havia ocultado. Com a curiosidade picando meus dedos, peguei o objeto delicado e lhe dei uma boa olhada. Era vintage, adornada com entalhes meticulosos, e tinha aqueles detalhes de história que só os objetos antigos possuem. Imaginei que deveria pertencer ao Senhor Silencioso. Ele vai voltar para procurar isso, pensei comigo mesmo. Tinha algo de profundamente pessoal naquela caixa para ser apenas um objeto esquecido. Era quase como se ela carregasse um pedaço da alma do seu dono. Senti, por uma fração de momento, como se estivesse segurando um segredo silencioso que não me pertencia. Tomei a decisão de guardar a pequena caixa no porta-luvas do carro, decidindo que, no dia seguinte, voltaria ao ponto de táxi habitual e esperaria que o senhor ou alguém viesse reclamá-la. Era o certo a fazer. Afinal, eu queria que fizessem o mesmo por mim. Deixei a caixinha de música lá, prometendo a mim mesmo que cuidaria bem dela, até que voltasse para as mãos de seu verdadeiro dono. Com a caixa guardada, fechei o carro e me dirigi para dentro de casa, pronto para mergulhar no calor do meu lar e no abraço acolhedor da minha família, sem saber que a caixinha de música era apenas o começo de uma série de eventos que logo desenrolariam uma história nova e inesperada em minha vida. Os dias foram passando, um após o outro, como faixas de uma estrada que se perdem no horizonte. Eu voltava para o meu ponto de táxi regular, observando os rostos que entravam e saíam do meu veículo, esperando, talvez, que um deles mostrasse qualquer sinal de reconhecimento pela descrição da caixinha de música. Mas ninguém veio. Não houve chamado, não houve busca. A caixinha permaneceu ali, quieta dentro do porta-luvas, como se, por vontade própria, tivesse escolhido o silêncio.
A semana avançava e com ela se aproximava o aniversário da minha menina. Seus olhos sempre brilhavam mais intensamente com a proximidade da festa, uma data que ela esperava com todas as fibras de sua pequena existência. Foi então que me lembrei da caixinha e, num ímpeto talvez guiado pelo destino ou pelo coração de pai que quer ver a filha feliz, decidi que não havia mal algum em dar uma nova casa àquele objeto esquecido. Quando a mostrei à minha filhinha, seus olhos se iluminaram como eu nunca havia visto antes. Ela acolheu a caixinha em suas mãos pequenas com um cuidado que parecia muito além de seus 10 anos. E ao girar a manivela, a melodia que se espalhou pelo ar pareceu trazer uma nova luz para o ambiente. Ela me disse, com a sinceridade pura, que só as crianças possuem, que era o melhor presente de aniversário que poderia querer. Senti um misto de alegria e uma pitada de preocupação. Partilha de um tesouro que não fora realmente planejado para ser dela, mas como negar a felicidade estampada no rosto de minha filha. Eu poderia continuar procurando o dono, mas algo dentro de mim parecia sussurrar que talvez a caixinha tivesse achado seu lugar no mundo, nas mãos da minha filha, que de agora em diante daria novas histórias e novos sorrisos àquela pequena relíquia. E assim, a caixinha de música, com sua melodia nostálgica e misteriosa, tornou-se parte de nossas vidas. Um presente inesperado do destino que, de alguma forma, parecia absolutamente certo. Certo dia, o senhor estranho bateu no vidro do meu carro, perguntando-me sobre a caixinha de músicas. A surpresa daquele encontro me assombrou quase tanto quanto o olhar desesperado daquele senhor. Eu estava acostumado com o desfile cotidiano de estranhos dentro do meu táxi, mas ele não era mais um passageiro qualquer. Ele era o espectro de uma escolha que eu havia feito que agora voltava para me assombrar. Por um momento, parei para considerar a situação. A memória da felicidade pura no rosto da minha filha, o valor inestimável da caixinha para este homem que, com sua voz trêmula, implorava pela devolução de algo tão claramente precioso para ele. Era um dever, disse ele, cuidar daquela caixa de música, uma missão que parecia transcendê-lo. Eu havia mentido, algo que não me era característico. Não era apenas o pedido de meu coração, como pai, que havia respondido naquela hora, mas também o pânico de retirar de minha filha a fonte de uma alegria tão genuína. Sabia que o silêncio da mentira pesaria sobre mim, uma sombra na minha consciência. Senti o peso de cada decisão enquanto o Senhor repetia suas palavras. Ela não pode sair das minhas mãos. Essas palavras ecoavam em mim enquanto ele partia, o rosto gravado em preocupação, os ombros tensos pela perda. Encarei o volante do meu táxi, percebendo que nada mais seria simples como antes. A noite caiu tão silenciosa quanto sempre, mas foi rompida por um grito que se cravou no meu coração. A corrida até o quarto da minha filha pareceu a mais longa que já fiz, com cada segundo esticado pelo medo do desconhecido. Lá estava ela, minha pequena menina, agarrada ao lençol, os olhos tão abertos que a escuridão parecia querer engoli-la. Ela chorava, um choro profundo de medo que só as crianças sabem exprimir. Falou de uma mulher vestida de branco, uma visão de terror com olhos sangrando, dançando em um balé macabro no meio do quarto da minha filha. Minha mente lógica tentava encontrar razões, mas o medo primitivo me fazia questionar as sombras. Tentei acalmá-la com minha voz mais suave, dizendo que era apenas um pesadelo, uma criação da imaginação dela, algo que a noite traz quando se infiltra nos nossos pensamentos. Ela ainda tremia quando a levei para nosso quarto, o refúgio onde nada poderia alcançá-la. Enquanto ela encontrava algum conforto nos braços da mãe,
Eu permanecia acordado, observando o sono leve da minha filha e pensando na misteriosa caixinha de música. Poderia aquele antigo objeto ser a origem de tão terrível pesadelo? Minha racionalidade debatia-se contra a crescente suspeita, alimentada por folclores e velhas histórias, de que alguns itens podem carregar consigo histórias e energias do passado. Era por volta das 4 horas da manhã quando fui despertado por um som peculiar e inquietante, a caixinha de música tocando metricamente por si só. Um frio percorreu minha espinha, pois sabia que todos em casa estavam dormindo. Levantando-me cautelosamente, caminhei em direção à sala, onde o som parecia se originar. Meu coração batia aceleradamente à medida que me aproximava, e o silêncio da noite era agora intercalado apenas pelas notas sinistras da música. Um segundo ruído surgiu, como algo se arrastando. A luz, fracamente lançada pela lua, revelou uma cena que desafiava a lógica e o entendimento. Uma figura feminina pálida, cujos olhos vertiam lágrimas de sangue, dançava sozinha. A visão perturbadora foi acompanhada por um sentimento de terror visceral. Ela percebeu minha presença e abruptamente parou de dançar. Seus olhos, que choravam vermelho, fixaram-se nos meus. Ela falou então com uma voz que destilava uma frieza sobrenatural. Estou finalmente livre e agora vou me alimentar da alma da sua filha. O instinto tomou conta de mim. Virei as costas àquela aparição e corri para o quarto. Sacudi minha esposa, despertando-a em meio a um turbilhão de medo, e juntos pegamos nossa filha, que ainda dormia tranquilamente, sem consciência do pavor que nos envolvia. Deixamos nossa casa e a presença nefasta para trás, buscando refúgio em um hotel, onde passamos o resto daquela noite interminável, abraçados e sacudidos por um medo que não ousávamos compreender. Ao raiar do dia seguinte, encontrei minha esposa absolutamente irredutível. Ela se recusou a pisar em nossa casa novamente, a menos que me desfizesse da caixinha de música amaldiçoada, responsável por trazer todo aquele terror às nossas vidas. Com um medo que pesava em cada fibra do meu ser, eu acenei com um assentimento silencioso, determinado a acabar com aquilo. Voltei para casa carregando um receio que tornava cada passo mais pesado que o anterior. Ao abrir a porta, deparei com cenas de um caos indescritível. Objetos pessoais, imóveis espalhados e quebrados, como se uma tempestade tivesse passado por dentro da sala. E lá, quase que zombeteira em sua quietude, repousava a caixinha de música no centro da devastação. Respirei fundo, engoli o pânico que ameaçava sufocar minha coragem e agarrei o objeto com uma decisão que mal reconhecia em mim. Em seguida, corri para o meu carro, dirigindo o mais rápido e longe possível daquela casa. Agora, um epicentro de memórias macabras. O destino que meus pensamentos atribulados escolheram foi o cemitério da cidade, um lugar que eu sempre ouvira ser de solo sagrado e proteção contra os espíritos impuros. Com a caixinha de música firmemente em mãos, caminhei entre as lápides silenciosas até encontrar uma antiga árvore, cujas raízes pareciam afundar nas próprias fundações da terra. Debaixo da sua copa, cavei um buraco com desespero febril, e ali, nos pés daquela árvore testemunha de tantos anos e tantas almas, eu enterrei a caixinha. Cobri-a com terra, rezando para que isso colocasse um ponto final na maldição que ela trouxera à minha casa, à minha família. Quando terminei, parei para olhar ao redor, o silêncio do cemitério preenchendo o ar. De alguma forma, senti-me um pouco mais leve. Eu esperava que com aquele gesto tivéssemos sido libertados do espírito vingativo que nos assombrou. Restava agora voltar para a minha família na esperança de que pudéssemos recomeçar, livres daquela ameaça sobrenatural.
Ao chegar em casa novamente, encarei o transtorno e comecei a árdua tarefa de limpeza e reorganização. Horas depois, com cada coisa em seu devido lugar, retornei ao hotel para buscar minha esposa e minha filha, esperançoso por recomeçar nossa vida em paz. No entanto, eu mal poderia esperar pela notícia que me aguardava. Minha filha estava ardendo em febre, um calor preocupante que ela não apresentava quando a deixei. Com pressa, a trouxemos de volta para casa, onde meu lar, agora limpo, parecia ter perdido sua sensação de segurança e se transformado em enfermaria. Nos dias que se seguiram, minha menina oscilava entre fases de febre alta e terríveis alucinações. Gritava sobre a mulher de branco, aquela aparição macabra que havíamos visto. Ela se recusava a comer e seu corpinho parecia minguar diante dos nossos olhos, dia após dia, como se algo invisível e voraz sugasse sua vitalidade. Quando finalmente a levamos ao hospital, após infindáveis noites sem dormir, assistindo à sua luta incansável, o médico nos trouxe mais incertezas. Apesar dos exames realizados, nenhum deles apontava para uma causa física que pudesse explicar seu estado. A conclusão não dita era clara. Eles também não sabiam o que acometia minha filha. A decisão de internação foi um duro golpe. O peso da impotência contra algo aparentemente indetectável era quase tão insuportável quanto a própria maldição da caixinha de música. Lá estava ela agora, conectada a tubos e cercada por bips de máquinas em uma cama de hospital. Minha esposa e eu nos revezávamos ao lado dela, aflitos e vigilantes, orando por uma melhora ou por uma resposta que nos fosse concedida. Enquanto a noite avançava, nós nos perguntávamos se realmente havíamos nos libertado daquela entidade ou se a batalha contra as sombras estava apenas começando. Lá estava eu, dividido entre o dever de um pai e as responsabilidades de um provedor, me forçando a deixar minha esposa e filha no hospital enquanto me perdia em tarefas cotidianas para manter nossa vida em andamento. Mas o trabalho naquela tarde reservava-me mais do que a habitual rotina. Conforme dirigia, meus olhos captaram a figura daquele senhor que mencionou a caixinha de música pela primeira vez. Instintivamente parei o carro e aproximei-me dele, meu coração acelerando a cada passo. Eu despejei diante dele a verdade sobre a caixinha e a maneira desesperada como tentei tirá-la das mãos da minha filha. Falei sobre a mulher de branco e sobre a situação no hospital. Seu rosto, gravado de rugas e conhecimento, não demonstrou surpresa. Era como se já conhecesse os segredos e os pesos que essa caixinha carregava. E então ele me revelou sua verdadeira história, falando de um legado familiar amaldiçoado e o dever de conter o mal que se agarrara à nossa existência. Segundo ele, um demônio estava aprisionado na caixinha, um ser nefasto que se alimentava de vida e energia. Minha filha estava se esvaindo por causa dessa entidade parasitária. As palavras desse homem, embora difíceis de aceitar, traziam uma urgência que não pude ignorar e juntos nós corremos ao cemitério. Lá, com mãos trêmulas e sujeitas à dúvida, desenterrei a caixinha e a entreguei a ele, esperando, não sabendo mais em que ou quem depositar minha fé. Ele a tomou com uma reverência estranha, murmurando palavras em uma língua que parecia pertencer aos tempos antigos, talvez latim. "Eu vou te levar para casa, meu amor", ele sussurrou à caixa com um carinho perturbador. O sorriso que ele me lançou foi um arremedo de tranquilidade. "Sua filha vai ficar bem", disse ele. "Nunca mais pegue o que não é seu." E com essas palavras finais, ele se afastou, levando consigo a caixa e, eu esperava, a maldição que a acompanhava. Eu fiquei ali entre os mortos, maravilhado e incerto, mas com uma ponta de esperança reacendendo dentro de mim.
Voltei ao hospital com pressa, ainda sob o efeito daquele encontro surreal, ansioso por ver minha filha e saber se as palavras daquele estranho eram a verdade. E se por algum milagre, ou pela força de um velho conhecimento escondido, ela realmente estivesse livre. A atmosfera do hospital, que tantas vezes me pareceu asfixiante agora, era permeada por um alívio palpável. Entrei no quarto e lá estava ela, minha pequena, com um sorriso que fazia cada temor e cada noite insones parecerem distantes, quase como se nunca tivessem existido. Os médicos, com expressões de confusão e surpresa, falavam de sorte, mas no meu coração eu sabia que algo muito mais antigo e insondável tinha nos tocado. Não me atrevia a questionar as forças que aquele velho movimentou, nem procurei desenterrar mais segredos por trás da caixinha de música. Tive mais do que uma cota de mistérios e assombros, e nada, absolutamente nada, era mais valioso do que ver minha filha saudável e sorridente novamente. Seguindo aqueles eventos inacreditáveis, adotei uma nova regra: nada que não me pertencesse cruzaria a soleira da minha porta. Todo e qualquer objeto esquecido por passageiros agora era meticulosamente deixado na guarita do táxi. Não poderia e não deixaria que os vestígios de passageiros anônimos perturbassem a paz reconquistada da minha família. O velho, a caixa e a mulher de branco tornaram-se histórias que guardaríamos em silêncio, talvez um dia para serem contadas quando as cicatrizes não doessem mais ao serem lembradas. Mas, por agora, éramos apenas uma família comum, saboreando a tranquilidade de nossos dias comuns, e isso era tudo o que importava.